O meu nome é Tânia Nery e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu like. Eu não passei pelas portas do inferno, mas o que vi me fez entender que a tortura lá é indescritível. Não posso nem imaginar o que é o sofrimento permanente no verdadeiro inferno. A questão é que Deus não está lá em cima notando cada erro. Não é isso que acontece. O que ocorre é que você faz suas próprias escolhas e suas ações têm consequências. Deus vive em cada um de nós. E quando fazemos algo errado, Ele está lá, vendo tudo. Não há como fugir, não há como se esconder. E é por isso que Deus coloca no meu coração essa questão. Quem você é quando ninguém está olhando? Quem você é quando está sozinho, sem ninguém observando? Você é verdadeiro consigo mesmo? Você é bondoso e honesto? Ou se mostra uma pessoa diferente quando está na frente dos outros? A verdadeira questão é, você está sendo autêntico? Muitas pessoas se mostram boas diante dos outros. Ajudam na igreja, fazem doações, são voluntárias. Mas o que realmente conta é se elas fazem isso de coração, sinceramente, para agradar a Deus, não para sua própria satisfação ou reconhecimento. O Senhor me mostrou que até aquelas pessoas que viveram de forma negativa e má por toda a vida, mas que em um momento de coração sincero clamaram a Ele, se arrependeram verdadeiramente e pediram perdão, Ele as acolheria. A sinceridade do arrependimento, a autenticidade do pedido de perdão, isso é o que conta. Deus é amor, mas também é muito sério. Muitas igrejas hoje em dia pintam a imagem de Deus como se Ele fosse só amor, como se tudo fosse perdoado sem consequências. Mas o que as pessoas não percebem é que, como está em Hebreus 10, 26, se você conhece o que é certo, mas continua a pecar de forma consciente, não há sacrifício que te salve. Não é possível viver de qualquer maneira, pedir perdão e continuar fazendo o mesmo, como se fosse fácil e sem consequências. As pessoas precisam levar as Escrituras a sério. Eu, como pastor, eu digo com firmeza, não dependa apenas do seu pastor. Tenha um relacionamento pessoal com Deus. Dedique tempo para ler as Escrituras. Passe tempo sozinho com Deus, pois você não quer ser aquela pessoa que quando chegar diante de Deus, ouvirá, não te conheço, você que pratica a iniquidade. Ele é sério, muito sério, e especialmente quando ele voltar, não será como a maioria imagina, não será um momento de aplausos e celebrações, como muitas pessoas pensam. A volta de Cristo será sobre o trabalho do Pai. Ele não vai brincar com ninguém. Isso não é para te assustar, mas é a realidade. A verdade é difícil de ouvir, mas é o que nós precisamos. No Ocidente, em nossa sociedade, queremos ouvir o que é conveniente para nós. Como Paulo disse a Timóteo, buscamos coisas que nos agradam, coisas que nos fazem sentir bem. Mas a verdade é que Deus nos ensina com amor, e às vezes esse amor é duro, porque Ele quer que entendamos as consequências das nossas escolhas. Eu só peço que todos levem a sério tudo que ouviram aqui. Não apenas ouçam e se empolguem por um dia ou dois, e depois esqueçam. Permitam que essa verdade se enraize em seus corações. Os motive a viver de forma mais autêntica e fiel a Deus. Eu sei muito bem como essas coisas funcionam, porque eu fui uma dessas pessoas.
Passei por essa experiência e depois tive a audácia de perder o fogo por um tempo. Isso é exatamente o que o inimigo quer. O objetivo dele é levar você para o inferno. A intenção dele é desviar sua atenção, fazer com que você não viva de forma divina. No momento em que você está prestes a morrer, se você não está morrendo de uma maneira que glorifica a Deus, esse é o plano do inimigo. Ele te engana, faz com que você perca o foco. Por exemplo, se você se apresentar diante do Senhor e Ele perguntar: você passou 120 mil horas jogando videogame, 100 mil horas assistindo futebol ou basquete, 200 mil horas ouvindo músicas, mas passou apenas 14 horas buscando a minha presença de forma sincera. O que você teria para dizer? Nada. Quando eu estava no inferno, não havia nada que eu pudesse argumentar, nenhuma defesa. Não há como negar. Nós desperdiçamos nosso tempo com coisas fúteis, enquanto o inferno está esperando pacientemente com prazer, enquanto você está ocupado assistindo um jogo, por exemplo. Não há nada de errado em se divertir. O Senhor quer que você relaxe, mas o tempo de descanso é, na verdade, o tempo que você deveria estar investindo com Ele. Isso é o que está em jogo. Isso é um problema sério. Eu falo a verdade e não vou adoçar as coisas. O tempo das pessoas é precioso, mas elas só lembram de Deus quando estão em apuro. Você já percebeu isso? Muitas vezes, as pessoas que não acreditam nele, quando estão em dificuldade, são as primeiras a pedir uma oração. Pastor Dominique, pode orar por mim? Tenho uma audiência no tribunal. Pastor, pode orar por mim? Estou doente. E durante todo o tempo em que tudo estava bem, nunca quiseram saber de Deus. O Senhor não é para ser zombado. Se pensarmos assim, por que Ele permitiria que isso acontecesse? Eu não aceitaria se minha esposa só me procurasse quando precisasse de algo, sem nunca passar tempo comigo, sem nunca compartilhar a vida comigo. Você também não aceitaria isso. Então, por que pensamos que o Senhor deveria aceitar isso de nós? Nós só o chamamos quando precisamos, quando estamos em apuros. Tudo isso entra em conta, tudo isso soma na nossa jornada para o inferno. E o principal objetivo do inimigo é fazer você acreditar que o inferno é uma farsa, que é uma história inventada, que os cristãos são apenas um monte de hipócritas malucos, fazendo coisas sem sentido. Não acredite nisso. O inferno é real e eu estou aqui para te alertar. Não quero que você descubra por si mesmo como eu descobri, porque graças à graça e salvação de Deus, Ele me tirou daquele lugar. Mas se você não receber essa graça e salvação, se você não tiver essa oportunidade, o inferno não tem saída. E uma vez que você chega lá, não há como sair, não há retorno. Eu peço que você leve isso a sério. Eu sei que Deus está guiando o que está sendo feito aqui. Por isso eu estou aqui compartilhando com vocês. Eu sei que há discernimento sobre o que é verdadeiro e o que não é. O tempo é curto e cada segundo conta. Por isso eu agradeço a vocês por tudo que estão fazendo. Apenas, por favor, levem isso a sério, porque o inferno é real. E o que eu vi, a experiência que tive, é algo que eu não desejo a ninguém. Eu ainda sinto coisas de vez em quando, como o cheiro de enxofre, ouço sons que me aterrorizam. Aquilo foi a experiência mais horrível da minha vida e nunca vou superar completamente. Estou melhorando a cada dia, mas ainda carrego as marcas daquele lugar. O arrependimento das pessoas no inferno é o que mais ouvi. Elas imploravam por mais uma chance, pediam ao Senhor mais 5 minutos, uma oportunidade para consertar as coisas.
Eu ouvi isso mais do que qualquer outra coisa, mais do que blasfêmias. O arrependimento é o que ecoa naquele lugar. E é isso que devemos evitar. Não queremos morrer e sentir o arrependimento de não termos buscado a Deus de verdade, de não termos investido tempo na nossa relação com Ele. O desafio do tempo que compartilhei é importante. Onde estamos gastando o nosso tempo? Isso é urgente e precisamos ser sérios em relação ao que estamos fazendo com nossas vidas. Eu sei que o Espírito Santo está falando através de você. Eu me sinto honrado por ser um vaso nas mãos dele. Entre todas as pessoas, fico feliz por ter sido escolhido para ser usado por ele. Não tomo crédito algum por isso, porque sem o Senhor não sou nada. Eu não teria vida, não teria pensamentos, não teria uma esposa que ama a Deus e teme ao Senhor, nem filhos maravilhosos. Eu não teria discernimento nem emoções para poder sentir. Tudo que tenho e sou é devido ao Senhor. Quero que as pessoas parem de tomar crédito por coisas que não lhes pertencem. A arrogância de algumas pessoas hoje em dia pode levá-las para o inferno. Eu falo isso de forma bem honesta. A arrogância, a fofoca são grandes problemas. Vi mais fofoqueiros no inferno do que qualquer outra coisa. As pessoas acham que fofocar é algo inocente, mas elas não percebem o quanto a fofoca é prejudicial, o quanto ela pode destruir e drenar a vida de alguém. O nosso foco deve estar no Senhor e no Senhor somente. Eu tinha uma ideia de amar a Jesus, mas realmente eu não o conhecia. E é isso que eu quero explicar para as pessoas. Todo mundo diz que ama a Deus, mas não é bem assim. A pessoa pode amar a ideia de Deus, mas não ter um relacionamento pessoal com Ele. Eu cheguei a achar que amava o Senhor Jesus Cristo, sabia muito sobre Ele, mas na realidade não o amava verdadeiramente. Agora, tendo um relacionamento pessoal com Ele, eu posso ver a diferença. Antes eu amava a ideia dele, mas agora eu realmente o amo, porque finalmente eu tenho uma relação pessoal com Ele. Então, eu quero que as pessoas façam uma autoavaliação. Você ama a ideia de Deus ou você realmente ama o Senhor? Há uma grande diferença entre os dois. A relação com Deus é vista através dos frutos. O que estamos produzindo? O fruto de nossas ações revela a nossa relação com Ele. Eu não vou mentir, a vida de fé não é fácil. A cada dia a luta é real. Quando você segue o Senhor, a vida fica mais difícil, porque estamos em um território inimigo. O Senhor mesmo disse em Mateus que o Deus desse mundo é Lúcifer. Quanto mais você se aproxima de um relacionamento autêntico com Ele, mais difíceis as coisas ficam. Mais problemas surgem, mas é justamente isso que nos faz ir adiante. A luta é o que nos fortalece e nos aproxima dele. Por isso, é importante nos cercarmos de pessoas que amam a Deus, que nos incentivam nos momentos de necessidade. Eu sou muito grato pela minha esposa, porque ela me dá forças e encorajamento quando eu estou espiritualmente abatido. Por isso, eu encorajo a todos a se cercarem de pessoas que amam a Deus e que te ajudarão a continuar nele. Este é um assunto muito real. Por favor, não desista. O inimigo vai fazer de tudo para você querer desistir, para que você queira jogar a toalha. Mas lembre-se de todos esses testemunhos. Lembre-se do que está esperando por você. Se você esquecer, volte o vídeo, assista novamente. Relembre esses testemunhos, porque se você desistir, você vai colher o que semeou.
A vida é sobre ter força e perseverança, mas é tudo uma ilusão, tudo passageiro. As coisas do mundo não duram. O que realmente importa são os tesouros no céu e não as coisas temporárias. Se você não estiver fazendo nada de significativo, o diabo não vai se acomodar com você. Se você viver uma vida morna, o inimigo não vai te atacar. Muitas pessoas vivem uma vida cheia de bens materiais, sem nenhum problema. E elas sempre falam, tudo vai bem, não tenho nenhum problema. Claro, porque você serve ao seu próprio interesse. Mas o que vai acontecer quando tudo terminar? O problema será muito maior do que você imagina. Por isso, vale mais a pena passar pelas dificuldades agora e depois viver uma eternidade sem preocupações, do que viver sem problemas agora e passar a eternidade em aflições. Esse é o meu ponto de vista. À medida que você se aproxima de Deus e estabelece um relacionamento com Ele, as coisas do mundo se tornam cada vez menos importantes. O desejo de ter tesouros no céu cresce e você começa a entender que tudo o que realmente importa é a sua relação com Deus. Ele nos deu todas as instruções, nos deixou o caminho claro. O Senhor nos guiou e, se seguirmos suas orientações, seremos verdadeiramente ricos, mas de uma riqueza que não se compra com nada desta terra. O que ele disse foi: não se preocupem em acumular tesouros aqui, onde a traça e os ladrões podem roubar, e onde as coisas enferrujam. Acumule seus tesouros no reino dos céus. Ele fala de forma simples, mas nós, como humanos, sempre complicamos as coisas. Às vezes tentamos ser muito intelectuais e acabamos simplificando demais, quando na verdade a vida é muito mais fácil do que parece. O Senhor sempre foi claro e por isso Ele falava por parábolas. Ele queria que todos, independente do seu nível de entendimento, compreendessem sua mensagem. Ele torna tudo simples, mas como seres humanos, complicamos tudo. Por exemplo, se Ele diz: não toque na panela quente porque vai queimar você, não precisamos tentar achar um significado metafórico para isso. Ele está sendo claro. E isso é o que nós fazemos o tempo todo. Interpretamos tudo de forma errada. Enquanto as forças demoníacas fazem isso ainda mais, tornando algo simples em algo complexo. Eu não estou tentando julgar ninguém, mas é importante ser honesto. Conheci muitas pessoas que conhecem as escrituras de cor, falam com educação, soam muito sábias, mas não sentem o Espírito Santo. Elas podem citar versículos, mas não demonstram o fruto do Espírito. Isso me lembra que até os demônios conhecem a Bíblia. Eles conseguem citar os versículos, podem recitá-los de trás para frente. É essencial ter discernimento e um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque, como ele disse, nos últimos dias, muitas pessoas se desviarão, mas nós precisamos continuar fazendo o nosso trabalho, entregando a mensagem, fazendo com que ela chegue até as pessoas. Falando sobre isso, eu gosto de usar uma metáfora. Por exemplo, imagine que o trabalho de um entregador de pacotes seja apenas entregar o pacote ao destinatário, sem se preocupar com o que a pessoa faz depois que recebe. O entregador não tem responsabilidade sobre como a pessoa abre o pacote ou o que faz com ele depois. Da mesma forma, o nosso trabalho é ser mensageiros, entregar a mensagem que Deus nos deu e deixar que as pessoas usem isso para o bem delas, para a sua jornada eterna. A mensagem pode parecer difícil de ser recebida, mas está cheia de amor. Se você tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, eu também queria dizer algo rápido. Quando Deus te dá uma atualização em sua vida, geralmente ela vem na forma
de uma crise ou trauma. Claro, você aprende coisas boas nos momentos tranquilos, mas a verdadeira sabedoria e crescimento vem quando você passa por dificuldades. As bênçãos de Deus muitas vezes parecem crises externas, mas quando você as abre, você cresce e se eleva. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom. Adonai.